E agora um bate-papo com essa mulher maravilhosa que é a Sara Veloso. Ela é escritora, palestrante, executiva e corredora. Já me colocou no desafio. Sara, seja bem-vinda aqui ao podcast Falando de Ideias. Obrigada, Michele. Vou te levar para correr, hein? Sim. Só para vocês entenderem, antes, no caso, a Sara estava conversando e ia falando, ela disse que ela corre e ela me colocou um desafio nos dias que ela corre, que ela vai me aguardar para me acompanhar. Então, eu vou lá. Por isso que eu falei do desafio. Nós somos vizinhas e vou te levar para uma vida saudável. Muito obrigada. Vamos lá. E, Sara, que bom ter você aqui, certo? Muito obrigada por você estar aqui. Agradeço também a Carmen Cita, que foi essa pessoa que fez essa intermediação, me indicou você. Estou muito feliz. Eu gosto muito dessas conexões de luz que eu falo. Realmente, isso aí. E quando eu conversei com você antes de vir ao programa, eu senti que muito forte, realmente, com você, essa questão do propósito que você carrega consigo. Você tem um livro que é um best-seller, isso é muito bom, né? Mas o que levou você a escrever esse livro? E o que tem a ver ali, achando um epicentro, tá? O que a corrida tem a ver com tudo isso? Bom, a gente está sempre buscando propósitos. E eu estava numa fase da minha vida que eu estava buscando o que eu ia mudar, o que eu ia fazer na tal da terceira idade, né? Você vai chegando numa fase da sua vida que você vai vendo a sua carreira executiva meio que pode terminar a qualquer momento, e a gente não sabe, e eu precisava preparar alguma coisa. E eu corri as 6 maiores maratonas do mundo, que são Tóquio, Berlim, Londres, Chicago, Nova York e Boston. Uhum. E eu fui a 38ª brasileira a conseguir essa medalha em 2019. Quando eu cheguei de viagem, sempre que eu voltava de viagem, eram minhas férias e eu sempre levava minhas medalhas no trabalho. E um colega falou assim, poxa, agora você pode palestrar. Eu falei, mas palestrar? Palestrar o quê? Ele falou, nossa, olha a sua história, né? O quanto você pode incentivar outras mulheres, né? Eu falei, tá bom, né? Aí, um outro dia, uma amiga passou na minha frente, ela falou assim, eu faço várias coisas, né? E eu sou editora. Eu falei, nossa, um dia eu vou escrever um livro. Aí ela falou, quando? Eu falei, quando eu me aposentar, vou comprar uma casa na praia, pegar uma máquina de escrever, né? Aquele cenário bem romântico. Pegar um chapéu, um copo de uma taça de vinho do lado. Isso, e vou datilografar folhas e folhas, jogar muitas no lixo e tal. E ela falou, não, nós vamos fazer esse livro agora, né? E me ajudou a colocar as ideias em ordem, a estruturar, fazer toda a estrutura do livro. E o livro saiu no começo de 2020. Foi o último lançamento lá na Livraria Cultura do Iguatemi, antes da pandemia. E aí eu fiz lá uma noite de autógrafos incrível. Né? Eu, uma pessoa super reservada, não tinha rede social, não tinha nada. Tinha filas de pessoas e de amigos, foi um presente assim para mim o lançamento do livro. Mas aí as pessoas falaram assim, poxa, Sara, é um livro tão pessoal, né? Onde você coloca questões tão intensas suas. Porque eu tive um recomeço da minha vida aos 40 anos. Aos 40 anos, eu decidi que eu viveria os melhores 50% da minha vida, porque eu acreditava que eu ia viver até os 80. Hoje eu acho que ainda vou viver mais. Mas, sim. Eu me separei, eu comecei a correr, eu comecei um novo ciclo de amigos, uma nova vida, né? E isso me levou, mais tarde, a descobrir um novo amor, me casei novamente e estou aí construindo várias atividades anexas à minha atividade profissional, né? Inclusive, hoje eu vindo para cá, o motorista do Uber perguntou para mim, mas você gosta do que você faz? Eu falei, eu gosto. Yeah. Tem algumas coisas que eu não gosto que eu faço para poder fazer as outras. E o livro tinha esse propósito, né, de motivar as mulheres e falar, olha, se você acha que não está legal, que precisa mudar, eu mudei. Né? Pode me ter como referência, porque não foi fácil. Eu chorei, sofri, mas eu costumo dizer que cada vez que eu caía, eu pegava um montinho de areia e colocava debaixo de mim. Foi assim que eu fui fazendo o meu montinho, a minha montanha, né? E cheguei no meu pico,
que é onde eu estou hoje, em cima de numa montanha, olhando a vista da minha vida. É muito interessante a sua jornada que você fala. E como é que foi, no caso, assim, começar aos 40? Falo começar, porque, na verdade, você começou a sua vida aos 40, que você disse, não seria um recomeço, certo? E como é que foi isso para você, assim? Porque hoje, claro, a gente está numa sociedade que, sim, ok, motiva a questão da... cuidar muito da etariedade, certo? Vamos tentar isso. Promover mais a mulher, deixar ela mais confiante, mais motivada. Você pode tudo o que você quer ser. Mas a gente tem uma vírgula aí, ok? Desde que... E como é que está sendo? Como é que foi para você isso? Porque a gente estava conversando antes também aqui que não é fácil sermos autênticas. A gente paga um preço alto isso. Como é que foi isso? Olha, foi tudo do começo mesmo, né? Porque foi começar financeiramente, porque eu não me casei para separar. Eu não tinha uma conta corrente para chamar de minha. Eu não tinha um cartão de crédito para chamar de meu. Né? Eu não tinha nada meu. Né? Então, literalmente, eu peguei uma mala, coloquei algumas coisas, coloquei um par de sapatos e acho que umas 2 semanas depois que eu lembrei que eu podia ir ao shopping e comprar um outro par de sapatos enquanto eu resolvia a minha vida para ir buscar o restante das minhas coisas na casa do meu ex-marido. Entendeu? Então, foi começar mesmo. Né? Eu lembro que era um domingo à noite, eu liguei para o meu irmão e falei, olha, eu posso dormir na sua casa? Ele falou, claro, vem para cá. Eu falei, não, pergunta para a tua esposa, porque talvez não seja só uma noite, sejam algumas. Né? Ele falou, vem para cá e não discute. Né? Sim. E aí eu fui para casa deles. Né? Então, foi começar mesmo, começar de... não saber onde que eu ia dormir aquela noite, não saber ao certo nem o que eu tinha na minha mala, o que eu trazia comigo. E quando você fala assim, mas você não sabe o que você tem na sua mala, não é saber que blusa, que calça, né, que roupa que eu tenho. É não saber quais eram as minhas emoções, os meus sentimentos e as minhas vontades. Eu não tinha certezas. Então, naquele momento de conflito, eu lembro que um dia meu irmão falou assim, vai, fala alguma coisa, desembucha, porque eu tinha acabado de ter uma discussão. E eu falei, não, porque eu não sei se eu separei de verdade. E se eu não separei, pode ser que um dia você tenha que sentar aqui nessa mesa e almoçar com ele, e a comida vai descer engasgada para você. Então, eu não posso colocar o que está acontecendo. Tem algumas coisas que eu não podia nem compartilhar. Sim. Né? Enquanto eu não tivesse as certezas. Então, eu literalmente não sabia o que eu carregava nessa minha mala subjetiva. Né? Não é fácil. Sim. E aí a vida foi me abrindo caminhos, com dificuldades, né? Com muita emoção, mas eu sempre fui uma pessoa racional. Né? Se tem que sentar e chorar, eu sento e choro. Mas também se tem que sentar e tomar uma decisão, eu sento e tomo uma decisão. Eu sempre falo com as pessoas assim, conversa com o copo. E todo mundo arregala os olhos e fala para mim, por quê? Eu falo, porque é muito fácil você dar palpite na vida dos outros. Então, joga seus problemas no copo e palpita sobre o copo e não sobre o seu coração. Porque Legal. Palpitar sobre o coração é difícil. Né? E quando eu consegui tratar a minha separação como algo externo, aí as coisas foram se encaixando e se tornando mais fáceis de lidar. Não, é interessante isso, que você foi realmente trabalhando. Essa analogia eu gostei, achei perfeita. Vou começar a fazer isso em relação a outras coisas do copo. Isso é muito bom, certo? Porque realmente, será que hoje a gente está construindo, na verdade, tem um espaço, um lugar de fala, certo? Para as mulheres, elas conseguirem essa questão do trabalho, conseguirem realmente serem reconhecidas, isso é muito importante. E você aí que começou a sua vida aos 40, é maravilhoso isso. Isso gera uma esperança, certo? Uma motivação daquelas que estão nos assistindo, que é muito bom. Né? E aí a gente vai, eu sei que eu conheço você, que você é das Mulheres Fazendo Negócios, uma das fundadoras, e isso é muito importante. Isso acabou, toda essa sua experiência acabou realmente culminando, ou fazendo com que você, criar um grupo de mulheres que falem sobre o negócio. Como é que começou esse grupo, Mulheres Fazendo Negócios? Isso tem a ver com essa sua nova fase? Na verdade, assim, no Mulheres Fazendo Negócios, eu sou embaixadora. Isso. E a Gislaine, que é a fundadora do Mulheres Fazendo Negócios, começou porque ela recebia amigos na casa dela
porque os maridos faziam negócios com o marido dela. E aí ficavam aquelas mulheres, ela começou a perceber que as mulheres não faziam negócios entre si. E ela falou, não, as mulheres também estão à frente de negócios, elas estão à frente de empresas, elas têm os seus papéis na sociedade e a gente precisa unir essas mulheres para que elas se encontrem num espaço onde elas tenham relacionamento, onde elas tenham oportunidade para negociar, para trocar as suas habilidades, né? E se apoiarem também, né? E o outro grupo que esse eu fundei foi o WCFO Brasil. Né? O WCFO também surgiu na pandemia. É engraçado que as coisas surgiram na pandemia. Sim, né? Muitas coisas. E o WCFO, nós éramos mulheres que a gente ia a eventos de finanças onde as mulheres não eram 10% da lista de presença. Né? Então, a gente se juntava ali timidamente, começamos a montar um grupo de WhatsApp. E quando chegou na pandemia, eu virei para uma amiga e falei, olha, vamos salvar esse nome, WCFO Brasil, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, porque começou a pandemia, todo mundo foi para as redes sociais. Eu falei, vamos salvar porque o nome é bom. E alguém vai tirar isso da gente se a gente não reservar. Aí chamamos a turma do WhatsApp e falamos, olha, gente, nós vamos montar esse grupo e tal. E aí resolvemos que a gente ia criar uma marca, que a gente ia ter um site, definimos o nosso propósito, né, para esse grupo. E hoje, um grupo que começou com 30 pessoas, a gente está com mais de 100. Né? E ele tem 3 pilares. Né? O primeiro pilar é inspiração, porque isso é muito importante no espaço de fala da mulher. Legal. E esse espaço de fala que a gente tem. Porque ninguém deseja aquilo que não conhece. Se você não sabe que existe, se você não sabe que é possível, você não vai desejar. Então, nós precisamos dizer que nós somos financeiras, que fizemos a nossa carreira em finanças, mesmo que cada uma tenha seguido para outras oportunidades depois, mas fizemos a carreira em finanças, alcançamos posições C-level em finanças, e que isso é possível você fazer isso, você ter família, você ter filhos, você ter amigos, você ter vida pessoal, mesmo trabalhando em finanças. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto de apoio, né? Então, apoiar outras mulheres para poderem alcançar todo esse espaço também de finanças. Então, nós temos aí turmas de mentoria, a gente já está na 4ª turma de mentoria, onde a gente mentora gerentes sêniores que querem alçar a posição de C-level. Né? Então, legal. A gente ajuda essas mulheres apoiando nas sessões de mentoria. E diversidade, porque também a gente luta dentro dos espaços possíveis para que tenham mais mulheres sendo representadas nos painéis, nos eventos, nos postos de trabalhos, em conselhos, né? Porque a mulher também ela foi subjugada durante muito tempo. Enquanto, se a gente for olhar, a mulher sempre teve o papel da administração, desde a Idade da Pedra. Sim. Os homens saíam para caçar, para pescar, buscar recursos. Que a mulher administrava a caverna. Quem administrava os recursos não era o homem, era a mulher ali. Ela que administrava a comida, administrava o espaço, a aldeia, e tudo isso ficava à mercê das mulheres. Né? Então, nós temos esse dom. E por que não deixar que isso se aflore sem perder a feminilidade, sem deixarmos de sermos mulheres? Claro. Né? Sim, isso é muito importante. Porque realmente a gente pode crescer dentro dos espaços, mas mantendo a nossa essência. Exatamente. E isso é muito importante, que as mulheres têm características, os homens têm outras características e está tudo certo. Os dois juntos, né, trabalhando com equidade, a gente consegue avançar. E isso é claro que, historicamente, os homens têm realmente um campo muito mais aberto, foram muito mais incentivados. Tanto é que se a gente perguntar para o homem como é que se ele se acha bonito, ele vai dizer que sim, grande parte deles. Se perguntar para uma mulher, ela vai dizer geralmente que não. Que não, eu não sou tão bonita assim. Nossa, mas como que as pessoas me acham bonita? E se eu não me vejo assim? E aquela luta eterna com relação ao espelho. Né? Então, a gente precisa se dar esse valor. Né? A gente lê muitas coisas por aí, né?
E você fala assim, nossa, mas esse é meu discurso todos os dias, né? Hoje eu li duas frases extremamente importantes. A primeira é a seguinte: se você não pode me dar nada melhor do que aquilo que eu já me ofereço, né? Então, você não pode me dar mais respeito do que eu me dou. Se você não, então, não tem por que você estar na minha vida. Exatamente. Né? E isso é muito o que eu acredito. E eu sou uma otimista por natureza, né? Meu copo vai estar sempre meio cheio. Se não tiver o suficiente, eu jogo um sal de fruta aí para ele transbordar, né? Mas eu vou estar sempre olhando o lado bom da situação. Sim. E aí eu li uma outra frase hoje bem interessante, né? Que a sua roupa só agarra na maçaneta quando você está de mau humor. Porque quando você está de bom humor, ela até agarra, mas isso não tem relevância nenhuma e não vai mudar o seu dia. Né? Mas no dia que a gente está de mau humor, a gente começa a potencializar as coisas negativas que vão preenchendo o dia. Então, sai dessa vibe. Né? E a corrida me ajudou muito nisso. Porque falar que eu acordo feliz de manhã para correr, não tem... Né? Não conheço quem faça isso. É verdade, não? Não. Não, então estou... Não. Estou livre. Porque, um parênteses, porque eu quero correr sim, tá? E você é uma das minhas maiores incentivadoras, junto com a Carmen. E também o Leandro, que não está aqui, que é um grande... Um beijo para você, querido. Um beijo, Leandro. Tá, um beijo, Leandro, também. A Carmen, que está aqui, inclusive. Mas é isso, sabe? O que eu pensava? Pô, a mulherada que corre... Ela deve acordar animada, sabe? E eu me sentia muito culpada, assim, nossa, eu não vou, porque imagina, eu vou chegar lá um pouco assim deslocada, com cara meio de cansada, com sono, e elas vão estar todas felizes e rindo. Não. A gente tá de mau humor, a gente está com sono, muitas vezes sem vontade de estar ali, né? Legal. E aí Obrigada. Você vai falar assim, então por que você vai? Isso. Pela lembrança do estado que eu vou estar quando eu termino o treino. Perfeito. E é essa sensação de felicidade, de compromisso que me faz ir, né? O Drauzio Varela, ele fala uma coisa no livro dele que é um hábito que ele tem. Todos os dias, quando o despertador dele toca, ele levanta e ele se veste e vai escovar dente. Se mesmo assim ele ainda tiver vontade de desistir de correr, aí ele volta para a cama. Mas, na maior parte das vezes, esse hábito faz com que ele saia de casa para correr, mesmo sem vontade, mesmo com preguiça, mesmo com sono, mesmo com tudo. Né? Só que o hábito da atividade física me dá no meu dia faz toda a diferença. Primeiro, eu começo o dia me presenteando. Eu começo o dia cuidando de mim. Eu começo o dia num happy hour. Porque quem falou para você que happy hour é 6 da tarde? Happy hour é a hora que eu quiser. Legal, isso aí. Então, eu começo o dia no parque com as minhas amigas, dando risada, batendo papo. Às vezes, reclamando. Tem uma para reclamar do marido, a outra para reclamar do trabalho, a outra para reclamar de qualquer coisa que aconteceu na vida. Ou para dar risada, ou para contar histórias. Né? Isso é um happy hour. A diferença é que é de manhã e é correndo no parque. Né? Ontem é mais à noite, saudável. Eu cheguei para meu marido e falei assim, eu acabei de perder uma cachorra linda, maravilhosa. Falei para o meu marido assim, eu acho que agora eu vou arrumar uma galinha. Aí ele virou e falou assim, isso, uma galinha. De onde você tirou essa ideia incrível? Eu falei, eu estava correndo no parque hoje de manhã e tem um monte de galinha no parque. E aquelas galinhas só proliferam, elas não morrem. Então eu quero uma galinha. Então, até pensar coisas totalmente aleatórias e abstratas que não ocupam a sua mente, né? Só te descansam, te desestressam. Então, esse é o primeiro ponto do meu dia, né? Eu já começo o dia assim. Aí eu vou tomar café, aí eu vou para as outras atividades. Né? Eu escrevo também no meu livro que correr é o novo MBA. Né? E eu senti isso quando eu corri a minha primeira meia maratona. Foi no Rio de Janeiro, e a gente sai lá do Intercontinental, sobe o Morro do Vidigal. Faz tempo isso? Foi em 2008. 2009. Você vem correndo todas as praias para chegar no aterro do Flamengo. 2 horas e 36 minutos. Você tem ideia de quantas vezes eu tive vontade de desistir?
Eu imagino. Calor, sede, dor no joelho, a ansiedade, a aflição, a alegria, a praia me chamando, me desviando do meu objetivo, né? As pessoas que queriam ir à missa e que queriam atravessar a rua se incomodando porque a rua estava interditada, elas queriam passar. E assim, foram N situações que eu podia ter desistido, né? A sede enorme, né? Desespero, meu Deus do céu, isso não acaba nunca, né? Como é que eu faço uma coisa dessa comigo? Só que eu tinha um objetivo, que era um pórtico. Uhum. Eu tinha um plano, eu tive um treinamento, eu planejei aquele momento. Então, primeiro, eu aprendi que se eu não sigo o meu plano, eu não vou chegar. Esse é o primeiro momento. E é por isso que você faz tantos treinos e você testa tanto antes da prova final, né? E segundo, eu não posso deixar que as intempéries que acontecem no caminho atrapalhem a minha prova. E eu não cheguei ali sozinha, porque eu treinei com amigos, eu tive treinador, eu tive um time à minha volta, tive fisioterapeuta, nutricionista, teve todo um contexto à minha volta para eu fazer aquela prova naquele dia. E tudo isso é o que você enfrenta no dia a dia no trabalho, um planejamento estratégico, um projeto que você faz, uma reunião. Você planeja uma reunião inteira, você tem um objetivo para o final daquela reunião. E aí senta lá na reunião, do outro lado da negociação, vem uma pessoa crica, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que não era o esperado, né? Se você não está preparado para lidar com isso, como que você vai ter sucesso? Num minuto você deixa a pessoa te tirar do sério e você perde o foco do seu objetivo. E quando você treina para cruzar linhas de chegada, você fica muito mais treinado para enfrentar essas situações. Interessante, porque isso impacta com certeza na vida pessoal, impacta no trabalho. Tudo. Você acaba levando essa filosofia de vida da corrida também para a vida, quer dizer. Sei lá, uma vez uma menina bateu no meu carro, ela estava indo para uma prova, ela desceu toda preocupada e tal, não sei o que lá. Nervosa, né? Achando que eu ia brigar com ela, né? E aí eu falei, calma, né? Você tem seguro? Ela falou, não tenho. Me dá seu telefone. Bati uma foto da placa do carro dela e falei assim, agora você faz o seguinte, vai fazer a tua prova, chega lá 10 minutos antes, respira fundo, toma um copo d'água, faz sua prova em paz e depois da prova a gente conversa, pode ser? Entendeu? Nossa, e ela ficou olhando para você. Porque não é um comportamento normal. Claro que né? não. Sim. Mas eu não fui essa pessoa a vida inteira. Né? E quando eu falo para as pessoas assim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Né? E eu escuto das pessoas, um dia eu quero ser plena como você. Né? Não é questão de ser plena, é questão de fazer escolhas mesmo. E o esporte me ensinou muito sobre isso, muito sobre inteligência emocional. Perfeito, eu ia falar sobre isso. Que você está dando todos os spoilers aqui sobre inteligência emocional, que é muito importante. O que é? Nada mais é do que realmente a gente conseguir entender, reconhecer qual é o nosso sentimento em relação realmente a alguma ação, atividade do outro. Ou seja, eu não posso deixar que o externo me domine. Exatamente. Certo? Não, ele está ali, aquela situação, e avaliar de uma forma realmente racional o que está acontecendo. Para você conseguir aí pensar racionalmente. E inteligência emocional é uma coisa muito importante. Que realmente veio, na meio da pandemia, as pessoas acabaram, imagina, dentro de casa, o que fazer. Isso veio muito mais à tona. E o que você diz assim sobre desse processo que você já falou, como é que foi, essa construção que começou lá atrás, com 40 anos, você parece que tem 40, não pergunto a idade. 55. Maravilhosa, tá? Maravilhosa, inclusive. Isso. E como é que é realmente? Você falou que a inteligência emocional, porque é o que você pratica no seu dia a dia. Nada mais é do que isso. Que você, claro, utiliza a ferramenta, no caso, uma atividade da corrida, para você conseguir desenvolver. E isso é muito importante. Mas qual o maior desafio de a gente conseguir adquirir inteligência emocional hoje? Olha, na verdade, o que eu pratico é o autocuidado. Né? Me amar, estar feliz comigo, com as minhas atitudes, com aquilo que eu faço. E aí fica muito mais fácil de você enfrentar as suas intempéries no dia a dia. Sim. Né? Então, quando eu falo para você que eu começo o dia fazendo alguma coisa para mim, isso é muito importante. Porque as pessoas acordam, cata roupa em cima da hora, sai atrasado para o trabalho, para a escola, pega trânsito. Eu fui essa pessoa. Né?
E se você olhar os hábitos das pessoas, dos executivos, das pessoas que estão num nível de gestão nas empresas ou para si mesmo, você vai ver que essas pessoas elas sempre dedicam um espaço do início do dia para elas mesmas. Elas nunca acordam para trabalhar. Elas nunca acordam para o outro. Elas acordam para elas mesmas. Legal. Então, isso é um espaço importante. Isso mudou completamente a minha vida. Né? Ter o espaço meu. E a autoconsciência, estar feliz comigo mesma, ser menos apegada à opinião do outro. Ou, assim, nós não somos sol. Né? E a gente tem várias fases da vida da gente que a gente acha que tudo gira em torno da gente. Então, porque fulano fez aquilo, porque não gosta de mim, porque é comigo, porque implicou comigo, porque não sei o que lá comigo. Não é, gente. Não tem a ver necessariamente com você. Não tem nada a ver com você. Sim. Né? É como você está recebendo aquilo. Então, quando você parte do princípio que as coisas não são com você, você fica mais leve. Né? E o ato de você também se colocar no lugar do outro, entender a sua função no processo, também é muito importante. Né? Porque, principalmente nas empresas, você sempre vai ver que o outro está te atrapalhando, o outro está fazendo alguma coisa que... por que não trouxe antes? Porque trouxe em cima da hora, agora eu tenho que fazer o meu trabalho mais rápido para entregar no prazo, que não sei o que lá. Mas já parou para entender por que o outro trouxe? Será que o outro sabia do atraso dele, o resultado no seu trabalho e no seu tempo e o estresse que isso vai te causar? Então, ao invés de reclamar, pare e vai conversar, vai explicar, porque senão você não rompe o processo. Né? A gente tem que perder a cerimônia de romper o processo. Se o outro está fazendo alguma coisa que não é bom para você, então rompe isso. E você pode romper isso de forma civilizada, conversando, tentando entender o espaço do outro, porque da mesma forma que está ruim para você, algumas coisas também estão ruins para o outro. Sim, aí tem a ver com uma escutativa. Exatamente. É escutar o outro, é ter Escutar, essa empatia. né? Mas muitas pessoas não têm isso, não escutam nem a si mesmas. Pois é, e pensar que o seguinte, né? Sei lá, eu que sempre trabalhei para o departamento de vendas, e vendas sempre acha, mas eles que trazem dinheiro para a empresa. Sim, eles que trazem dinheiro para a empresa, e eles que pagam os nossos salários. Então, a gente tem que ajudar. A gente também tem que fazer parte do departamento de vendas na hora que a gente ajuda a fazer o processo. Exato. Né? Sim. E eu queria ser médica a minha vida inteira, e não consegui ser médica. E aí, um belo dia, eu falei, cara, mas uma empresa é como um corpo humano. Entendeu? Se eu perguntar para você, se você tivesse que escolher no teu corpo, o coração ou o pulmão, quem você escolhe? Olha. Qual órgão você escolheria? Pulmão? Pulmão? Então me dá seu coração e vive sem ele. Vive sem o coração. Sim, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E o nosso corpo humano, ele é tão sábio que cada órgão tem a sua importância em um momento específico. Então, quando a gente dorme, a respiração se acalma, os batimentos se acalmam para o cérebro poder descansar. Né? Quando a gente está correndo, o pulmão trabalha mais, o coração trabalha mais, a circulação para você se fortalecer, e assim sucessivamente. Você come, né? Dá aquele sono. Por quê? Porque toda a circulação vai para a área da digestão, para poder ajudar na digestão e levar todos os nutrientes para o seu corpo. Então, tudo tem um porquê. E a mesma coisa na empresa. Você não consegue viver sem os departamentos. E cada um vai ter o seu grau de importância num momento específico. E não dá para cortar o comercial, não dá para cortar o financeiro. Não dá. É um organismo vivo, a empresa. Não tem como, realmente. Né? Da mesma forma como nós somos um aglomerado de células, a empresa é um aglomerado de pessoas. Né? Então, não dá para cortar. É isso. Então, quando você enxerga uma empresa como um organismo vivo, fica mais fácil de você também transitar internamente ali e entender que você é parte do processo e que você tem que apoiar e ser apoiado. Não, e é interessante isso, né? Porque você, no caso, optou pela área financeira, justamente porque a área financeira é o que mantém também, administra tudo o que acontece, administra a parte de vendas.
Então, acaba sendo uma atuação realmente muito importante. E as pessoas falam que tudo no final termina em finanças, né? Sim. Seja pelo dinheiro, seja pela contabilização, pelas demonstrações financeiras e tudo mais, né? Então, o pessoal fala, não, vem tudo para a gente resolver, né? Então, departamento de água e esgoto, né? E eu falo, sim, gente, né? Mas o nosso rim também. Sim. Né? O nosso rim, ele também filtra o nosso sangue, né? E aí, tudo que é bom, ele devolve para o organismo. E aquilo que não é bom, ele excreta. E o que excreta não é 100% ruim. Porque se você fizer uma retroalimentação da natureza, aquilo vai virar esterco, e vai virar alimento, e vai virar energia novamente. Então, é a forma como você trata a informação que vem para você de novo, né? Como que você recebe e como que você passa para frente. Como que você apoia e é apoiado. Isso tudo tem muito a ver com comunicação. Sim, claro. que é isso que a gente está trabalhando cada vez mais dentro das empresas também, né? Que realmente empresas são feitas de pessoas, certo? E realmente, como é que a gente consegue ter essas conversas, nem você falou? A gente precisa entender que é necessário ter conversas difíceis no que tange assim, ó, olhar para o problema e encontrar uma solução. Não é realmente passar por cima dele. Mas nessa conversa difícil, como é que eu vou conduzir essa conversa? Que a gente trabalha muito, fala sobre a comunicação não violenta, que é importante. Dizer realmente qual a sua necessidade em relação àquela determinada ação. De falar com a pessoa com uma empatia. O que antigamente, na verdade, nem se falava sobre isso, certo? E que hoje a gente está começando a falar cada vez mais. E que bom isso. Porque as empresas, eu vejo, tenho esse olhar, que estão olhando realmente com mais humanidade, entendendo a humanização das pessoas e das relações, que isso é importante. E eu acho que a liderança tem um papel muito forte. Tem um papel muito forte nisso. E aí, como líder, eu falo que o esporte me ajuda muito. Né? Legal. A partir do momento que eu recebo uma liderança apoiadora, né? Porque o treinador nada mais é do que um coach. Né? Quando você vai para a liderança, você acaba exercendo uma liderança da mesma forma. Né? Então, eu não quero ter ideias, eu quero apoiar as boas ideias que o meu time traz. Né? Eu não quero ser a pessoa que fez os grandes projetos, mas eu quero ser a apoiadora dos grandes projetos, das melhores ideias, dos melhores papéis. Né? Perfeito. E eu sempre digo, né, que se eu tenho um time que tem medo de errar, esse time nunca vai ousar. E se a gente não ousa, a gente nunca vai buscar novos resultados. Então, também, a liberdade de ação e a confiança no apoio do erro também é muito importante para a liderança. Legal. Nossa, muito importante essa frase que você fala agora, realmente, apoiar o erro. Apoiar o erro. Sim. Né? Eu costumo dizer que já se diz, o Coelho falou para a Alice, né? Qualquer caminho serve se você não sabe para onde ir. Isso. O importante é você não parar de andar. Né? Então, não tem problema você errar. Né? Porque se você ficar parado, você não vai sair do lugar. Mas se você errar, pelo menos você sabe o próximo passo, que é corrigir o erro. E, às vezes, você corrigir um erro pode significar um acerto melhor. Porque a verdade lá atrás, ela já não é mais 100%. A partir do momento que você já teve uma pré-experiência e você já pode ter resultados melhores lá na frente. Sim. Né? Grandes descobertas vieram de erros. A cola do post-it é uma delas. Alguém vive sem post-it? Eu não. Eu sou a louca do post-it. Muitas descobertas vieram de erros. Sim. Não, isso é importante, assim. É a questão do Thomas Edison também, é a questão da lâmpada. Mas hoje a gente está realmente dentro do mundo que a gente está conseguindo e sendo admissível errar. Certo? Então, ok, eu erro, mas aí que tá. Depende muito de uma empresa, de uma liderança que tem esse olhar que você falou. Sim. Desculpa. Porque algumas empresas não têm isso. Eu acho que a liderança tem que ter e ela tem que construir esse papel. Né? Porque quanto mais você tiver uma liderança
que tenha esse papel, você está criando líderes melhores lá embaixo, né? Eu tenho um propósito, né? A gente falou de propósito no começo, Sim. né? Eu tenho um propósito que eu tenho que fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa todos os dias, né? E quando eu dou espaço para o time, e às vezes até espaço demais, né? E às vezes eu falo, gente, menos, por favor, né? Vamos voltar um pouquinho para o centro do nosso objetivo, né? Eu estou criando líderes que também vão repetir o papel. Só que isso vem muito na infância, né? O que a gente contou para as crianças, né? Eu não tive filhos, mas eu tenho sobrinhos, né? O que a gente contou para eles? Quais foram os exemplos, né? Porque também é muito fácil você ser uma pessoa verborrágica. Agora, quando na liderança o discurso ele tem aderência nas ações, aí não tem erro, sabe? Você pode passar por onde você quiser, você vai ser um líder admirado. Não tem como, né? E aí, você está dando exemplo para baixo, né? Então, liderança e corrida tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Liderança e corrida tem tudo a ver. Porque, assim, na corrida, você tem você se alterna, né? Porque você é liderado e você tem que liderar. Quando você está recebendo ali o treino, você está 100% liderado, né? Mas aí, quando você vai para a prova, é você que está fazendo, você é dono do processo. E se você não fizer o que foi combinado, se você não soubesse liderar, vai tudo por água abaixo. Só tem uma coisa que eu falo para todo mundo, né? Ninguém sabe os perrengues que você passou. Exatamente. Está chegando o final. Olha ali, está chegando no final. Viu o pórtico? Estufa o peito, respira fundo, põe um sorriso na cara, né? E chega plena, porque é isso que conta. Eu adoro. Plena sempre. Sempre. Porque, afinal de contas, as pessoas sempre vão falar da pinga que você toma. Ninguém vai falar dos tombos que você leva. Com certeza, né? não. Só que eles são a sua experiência. Sim. Né? É a história que você carrega. A história que eu carrego. E um dia eu vou chegar também no pórtico, na corrida, plena. E vou me lembrar Quero isso te de levar você. na sua primeira corrida. Ai, gente, olha só. Ficou a promessa. Agora eu vou ter que fazer. Não adianta, mas vou fazer sim. Querida. Carmencita narrando. Sim, Carmencita narrando. E a gente chegando. Chegando lá. É isso. Carmencita narrando, o Leandro gravando e a gente chegando lá. Isso aí. Muito obrigada, viu? A gente está chegando no fim já. Eu Passando que agradeço. pela sua presença. É um assunto que a gente vai que pode ir 1, pode ir 2 horas. Eu quero que você volte, por gentileza, aí pra gente vir aqui continuar conversando, fazendo outro podcast. Mas agora, para finalizar, eu preciso que você dê uma última dica, uma última sugestão. Para a Michele, que está lá em casa escutando, certo? Ouvindo você, escutando, vendo realmente o programa. Quero começar agora, aos 40. O que você diz? Uma palavra para essa mulher ou esse homem? Tem que acreditar. Acredita que você pode. Eu nasci, né, na década de 60 e com 55 eu era velha, né? Minha avó tinha não sei quantos netos nessa idade, já era velha, né? E eu estou aqui com 55, começando coisas novas todos os dias, arriscando todos os dias, né? Então, não se acomode com a vida que você tem. Arrisque-se e acredite. Maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada por você estar aqui, tá? E, vamos marcar. E sim, estarei lá, tá? Não sei qual a semana ainda, mas desse mês de maio, com certeza. Então, tá bom. Vou estar te esperando. Vai, pode deixar. Muito obrigada. Então, gente, obrigada a vocês também que assistiram esse conteúdo maravilhoso. Ative o sininho para receber esse e outros conteúdos que virão, tá bom? E tenham uma ótima experiência. E vocês vão me ver na corrida ainda, tá bom? Um beijo. Beijo, gente. Quem ficou curioso, o nome do meu livro chama 6 Corridas. Tá em todas as plataformas. Vamos colocar lá no Instagram e também o site do livro. Muito obrigada, viu?